Olá, eu sou Valmir Nascimento, seja bem-vindo à nossa quarta aula do curso Introdução à Apologética Cristã. O tema dessa nossa quarta aula é Apologética no Diálogo. Eu quero trabalhar com vocês algumas recomendações, algumas dicas e algumas premissas para a defesa do Evangelho, considerando o diálogo, as conversas que nós temos com aqueles que não acreditam na veracidade da fé cristã. É claro que eu não tenho a pretensão aqui, nem no curso e nem mesmo nessa aula, de esgotar esse tema, que é um tema muito abrangente. O propósito nosso aqui é simplesmente apresentar um esboço do roteiro que pode ser percorrido para a utilização da apologética no diálogo, nas interações, nas conversas casuais e informais com colegas de trabalho, com familiares, com professores incrédulos, que oferecem oposições ou ataques à veracidade do cristianismo em qualquer que seja o ambiente. Então vamos lá para algumas recomendações, algumas dicas para você adotar em conversas com descrentes. Primeira recomendação é: conheça o seu público, conheça a pessoa com quem você está conversando, está se comunicando e fará a defesa do cristianismo. Isso porque a apologética ela refere-se à forma como nós nos comunicamos com as outras pessoas. Já afirmamos isso em aulas anteriores. A apologética envolve comunicação, e nesse caso, uma comunicação que visa remover as objeções intelectuais contra o cristianismo. E nesse sentido, quando nós estamos falando de comunicação acerca da defesa do Evangelho, no diálogo, nas conversas informais, quando nós estamos conversando com colegas de faculdade, com colegas de escola, com colegas de trabalho, até mesmo com familiares e amigos que não acreditam no cristianismo, não entendem o cristianismo como legítimo, nós não fazemos esse tipo de comunicação, nós não temos esse diálogo como se estivéssemos no tribunal, com direito à argumentação, com tempo de fala e com réplica. Não é isso que acontece. Nós dialogamos, interagimos, nós consideramos os sobressaltos, a dinâmica, o estado emocional daquela pessoa, aquele contexto em que ela está vivenciando. Então é importante considerar isso. Para tanto, na apologética, no âmbito do diálogo com essas pessoas, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser natural, ela precisa ser dialógica e ela precisa ser contextual, para considerar aquele momento, aquele ambiente, o estado de espírito da pessoa. Embora a apologética ela seja, a priori, um mecanismo em que nós fazemos uma defesa, como um advogado estivesse fazendo uma defesa daquilo que acredita ou de um ponto que está defendendo, como mencionei, isso não é como se estivéssemos perante um juiz diante de um tribunal, é uma conversa casual com essas pessoas. Portanto, conhecer o modo como as pessoas pensam e reagem e desenvolver estratégias específicas e adequadas para responder de modo eficaz a cada público é algo necessário, algo fundamental. Veja o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios adequar a salvar alguns. Então, a utilização da linguagem, a utilização do método, a utilização do estilo, ele vai depender de cada pessoa, de pessoa para pessoa. Desse modo, é importante compreender com quem que você está falando. Qual que é a formação daquela pessoa, qual que é a religião que ela professa, qual que é o estado de espírito daquela pessoa naquele momento. Até isso vai direcionar a sua forma apologética. Quando você está com uma pessoa, conversando com uma pessoa que se mostra muito nervosa, impaciente, às vezes aquele não é o momento adequado de você fazer a apresentação do Evangelho através de argumentos. Talvez um conselho mais espiritual seja o mais adequado e deixar o debate para um outro momento. Mas o fato é que conhecer o seu público, ele é um ponto relevante para a defesa do Evangelho. Veja que o apóstolo Paulo ele tinha métodos distintos para apresentar o Evangelho para os gentios
tanto quanto para os judeus. Então isso define também a maneira como nós utilizamos a apologética no diálogo com essas pessoas. A segunda recomendação para uma boa apologética no diálogo é: antes de responder, faça perguntas. Essa aqui é uma recomendação milenar. Antes de apresentar os argumentos daquilo que nós acreditamos, daquilo que você acredita, questione o seu oponente sobre a versão defendida por ele. O Norman Geisler ele dizia o seguinte: há muitas boas razões para fazer perguntas sinceras no diálogo. Uma delas é que a pergunta sincera permite ao outro perceber que estamos genuinamente interessados na opinião da pessoa. Então, quando alguém vai criticar a sua fé, o evangelho, com determinado argumento, com determinada informação que ele possui, antes de você instintivamente, naturalmente responder a ele, até mesmo a pergunta que ele te fez, antes de fazer isso, faça indagações para que você sinceramente compreenda o ponto que ele está levantando. Como diz o Norman Geisler, apenas vomitar respostas ou desafiar antipaticamente as pessoas com a fé cristã não vai ajudar a construir nenhum relacionamento com aqueles que precisam conhecer a Deus. Portanto, é essencial reconhecer que uma pergunta devidamente colocada, feita em atitude de amor e preocupação, pode ser muito mais eficaz do que apenas tentar provar um ponto e vencer uma discussão. Esse método da utilização de perguntas, ela faz parte da chamada maêutica socrática, que era um método de Sócrates para conduzir uma pessoa a compreender um determinado ponto. Então, o método que era utilizado é fazendo perguntas reiteradas, isso levava o questionador, ou naquele caso o aluno, a encontrar por si só ou a resposta ou a contradição daquilo que ele estava apresentando. Essa ideia de maêutica tem a ver com uma espécie de parto mental, segundo o qual a pessoa por si só vai compreender a própria questão a partir daquilo que ela levantou, fazendo questionamentos acerca daquilo. Então, obviamente que aqui o objetivo é o quê? É fazer algumas perguntas bem direcionadas para que você, como um apologeta, como um defensor da fé cristã, compreenda primeiramente o que a pessoa está apresentando, aquilo que a pessoa está criticando, o ponto que ela está suscitando, para que você se prepare inicialmente, para que você tenha tempo e ganhe fôlego até mesmo para responder aquela questão ou questionar um ponto que foi levantado. Então vai aqui algumas sugestões de perguntas que são importantes na utilização no diálogo. Uma delas é: o que você quer dizer com isso? Quando uma pessoa ela critica ou afirma, por exemplo, que o cristianismo não tem uma base histórica, não tem evidências, antes de apresentar argumentos, provas que contrariem aquilo que o seu oponente, aquilo que o descrente está falando, antes disso faça essa pergunta: o que você quer dizer com isso? Por que utilizar essa pergunta? Qual que é o propósito dessa pergunta? Ela esclarece as afirmações que a pessoa está fazendo, nos diz o que a pessoa pensa, porque na medida em que ela responde, ela aprofunda mais nos argumentos dela, e isso levanta vários pontos, vários insights para você, e nas premissas, nos pressupostos, e às vezes identificar alguma contradição. E até mesmo ela, quando você faz esse tipo de pergunta, quando ela não está preparada para aprofundar naquele questionamento, ela mesma vai se dando conta que ela não tem condições de aprofundar naquele assunto. E também fornece uma boa partida para a conversa. E vale dizer, uma conversa muito aqui amigável, uma conversa aqui dialógica. Uma pergunta que também pode ser utilizada para fazer com que a outra pessoa defenda os seus próprios pontos de vista, pergunte da seguinte forma: como você chegou a essa conclusão? Isso daqui vai ajudar o quê? Vai ajudar a esclarecer as razões para as ideias da pessoa. Não somente o argumento, mas
os fundamentos, as razões que levaram aquela pessoa a defender aquilo. Quando uma pessoa diz, por exemplo, que é um argumento que nós vamos trabalhar em aulas posteriores, ao dizer que Deus é injusto. Então, como ela chegou a essa conclusão? Ou quando se faz uma acusação genérica. O generalismo é muito comum quando se critica qualquer visão de mundo, qualquer pensamento, não somente a fé cristã. Quando se afirma, por exemplo, que todos os pastores só querem tirar proveito para si. Então, pergunte para ela como você chegou a essa conclusão. Além disso, ela faz com que a outra pessoa tenha o ônus da prova para suas próprias reivindicações. Isso daqui é um ponto muito importante. Manter o ônus da prova sob a responsabilidade daquele que está acusando é muito importante. Não assuma o ônus de provar as respostas que você está dando. Antes disso, jogue a responsabilidade para a pessoa apresentar as evidências, as provas, principalmente através de motivação, através de razões lógicas sobre aquilo que ela está apresentando. Com isso, você joga para ela essa responsabilidade. Além disso, para descobrir uma falha no pensamento, uma falta de coerência de lógica, faça a seguinte pergunta: você pode esclarecer isso para mim? Porque quando você já identifica que o argumento ele é inconsistente, antes de falar, olha, esse argumento é inconsistente, e afastar a pessoa, ou antes de apresentar uma resposta histórica sobre a divindade de Cristo, peça para ela esclarecer um ponto, porque aí você vai tirando um fio do argumento dela, e isso vai demonstrando a incoerência do pensamento dela. O Franz Schaeffer chamava isso de tirar a tampa, né, como se tivesse a tampa da cabeça de uma pessoa, e ela fica sem o teto, ela fica sem os fundamentos do argumento. Óbvio que isso deve ser feito com muito cuidado, porque às vezes uma pessoa ela se firma tão... às vezes a pessoa se firma tão radicalmente a uma ideia que quando você retira um pressuposto, uma ideia que ela possui, sem colocar o pressuposto cristão, a esperança cristã, aquela pessoa pode ficar sem chão. E isso pode conduzir aquela pessoa a tomar ações e atitudes ruins. Então é muito importante saber como fazer isso, analisando o estado espiritual, considerando o momento que você está conversando com aquela pessoa. É importante deixar isso aqui bem consignado. Quando você vai utilizar essa pergunta, você pode esclarecer isso para mim? Use essa opção quando as razões não suportam adequadamente a alegação da pessoa. Essa pergunta, ela desafia ou apresenta ou evidencia uma fraqueza ou contradição na opinião dela. E também descobre a falha com uma pergunta ao invés de uma declaração e os incentiva a pensar no que eles acreditam. Isto é, quando nós fazemos perguntas bem direcionadas, não são perguntas ao vento, são perguntas bem direcionadas como nós estamos tratando aqui. Isso leva a pessoa a refletir, isso acontece conosco. Quando nós estamos conversando com qualquer pessoa e aquela pessoa faz uma pergunta bem direcionada, uma pergunta sincera às vezes, nós paramos para refletir na própria pergunta, porque para isso nós precisamos o quê? Precisamos buscar uma resposta mais adequada, e essa resposta mais adequada, ela passa por uma reavaliação daquilo que até então nós estávamos acreditando. Então, fazer boas perguntas também é uma parte crucial da boa apologética, mas vale aqui também uma ressalva. Não resuma um diálogo apologético somente a perguntas, uma pergunta atrás da outra. A pessoa coloca uma resposta e você faz uma outra pergunta, porque senão aí não é diálogo, é simplesmente uma inquirição de uma pessoa. Então faça perguntas na medida da necessidade, da possibilidade e de acordo com o nível daquela reflexão. Obviamente que em algum momento você vai precisar apresentar declarações, respostas e argumentos sobre um determinado assunto. Saiba utilizar com sabedoria esse recurso. Além disso, tome cuidado também para que não caia
no erro da outra pessoa perceber isso e ela própria utilizar esse recurso contra você, tá bom? Então esteja preparado para esse tipo de atitude que às vezes é muito comum. Terceira recomendação da apologética no diálogo é: crie pontos de contato. Quando eu falei aqui na nossa segunda aula sobre métodos apologéticos, eu destaquei a importância de utilizarmos uma apologética que consiga compreender o pensamento do descrente e criar uma espécie de interação com a própria compreensão dele. Então, no diálogo é onde nós vamos apresentar, é onde nós vamos utilizar o chamado ponto de contato. Conforme o Alistair McGrath, o ponto de contato é um ponto de apoio dado por Deus para a autorrevelação divina. Ele diz: é a percepção ou a consciência da presença passada por Deus e a atual debilidade dessa presença. Aí eu abro um parênteses, por conta da queda. Suficiente para nos comover a ponto de nos sentirmos desejosos de recobrá-la em sua totalidade, por meio da graça divina. O Alistair McGrath vai dizer que esse ponto de contato com o descrente é como uma alavanca, um gatilho, um estímulo, um aperitivo daquilo que está por vir, revelando-nos também a insuficiência e a pobreza daquilo que agora possuímos. Nas palavras de Agostinho, ponto de contato é uma lembrança latente de Deus. Isso por quê? Por que é importante nós utilizarmos os pontos de contato? Porque existe um grande abismo, há um grande hiato que separa a mentalidade cristã da mentalidade do descrente. Os pressupostos cristãos e os pressupostos do descrente. Enquanto o cristão pensa em termos espirituais e transcendentes, o descrente ele pensa em termos materiais e puramente imanentes. Então, para você acabar com essa separação, com esse abismo, você precisa estabelecer um ponto de contato. Para você aproximar esses raciocínios que são completamente antagônicos, você precisa colocar um ponto no meio, acerca do qual os dois pensam de maneira comum. Isso é importante como um mecanismo de comunicação. Isso porque, para que a comunicação e a defesa do evangelho seja eficaz, é necessário criar esses pontos de contato, esses pontos de intersecção que sejam comuns a ambos os lados, criando um clima de receptividade. Se nós partimos somente dos nossos pressupostos para levarmos um descrente a acreditar no que nós estamos defendendo, isso vai ser muito difícil, porque a compreensão vai ser muito complicada. O mesmo acontece quando nós estamos conversando com uma criança. Nós precisamos utilizar a linguagem, ou pelo menos um ponto de apoio que seja comum a ela. E isso facilita a compreensão até nós levarmos ela para um ambiente em que possamos avançar naquilo. O mesmo acontece em relação à pessoa não regenerada. Nós utilizamos, como a pessoa não regenerada, ela conhece a revelação geral de Deus, aquilo que os olhos delas podem demonstrar, a magnitude da criação, a perfeição do universo. Então, o ponto de contato é utilizar a revelação geral como um ponto de contato para conduzir esse descrente para a revelação especial de Deus. Esse é o aspecto essencial do que seja o ponto de contato. E nós vemos isso muito bem aplicado nas Escrituras, quando Paulo está em Atenas, lá em Atos, no capítulo 17, a partir do versículo 22, nós lemos o seguinte, aquele episódio em que ele está no Areópago. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio.
O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Veja a sabedoria de Paulo aqui. Paulo ele está perante o Areópago, no contexto ali do Areópago, um local onde haviam reuniões, conselhos de sábios que debatiam, que discutiam as novas filosofias. Paulo vai para esse local e Paulo está muito preparado intelectualmente e espiritualmente para enfrentar esse desafio, e ele vai para esse local para fazer uma defesa do cristianismo e ao mesmo tempo evangelizar aquelas pessoas que estavam ali. Para fazer essa apresentação do Deus das Escrituras, Paulo ele não começa, dentro desse contexto de debate filosófico, apresentando um Deus que se revelou ao seu povo no Antigo Testamento. Ele não faz isso, porque isso seria o quê? Isso seria apresentar a revelação especial de maneira direta. Mas Paulo sabia que se fizesse isso, a compreensão daquelas pessoas não alcançariam esse conceito. Então o que ele faz? Ele retrocede e utiliza um conceito de um Deus desconhecido, que já era compreendido na mentalidade daquelas pessoas, para a partir daí construir uma ponte entre a literatura clássica, entre os poetas e os filósofos daquela época e encaminhá-los para a verdade cristã. Quando nós lemos essa passagem das Escrituras, nós observamos o cuidado que Paulo tinha ao tratar com respeito aqueles pensadores que ali estavam. Então ele chega utilizando, olha, em tudo eu vos vejo como tanto supersticiosos, ou seja, tinham algumas crenças místicas naquele contexto. E veja, ele não segue ali acusando aquelas pessoas de idolatria. Ele tem muita sabedoria ali para conduzir aquele diálogo. Isso é muito importante na apologética. Quando nós vamos para uma confrontação apologética, simplesmente criticar a religião do outro, a descrença do outro, ou o que a descrença pode acarretar naquela vida, isso acaba afastando as pessoas. E o ponto de contato é o contrário, é trazer a pessoa para a compreensão daquilo que nós estamos querendo retratar. Então, o que ele faz? Além de tratar o seu público com respeito, ele começa com ideias e fontes que eles conheciam e poderiam concordar em grande medida. Óbvio, eles haveriam de concordar. Então, o ponto de contato ele serve como um ponto de concordância. E é interessante porque quando conversamos com alguma pessoa e a pessoa diz assim, você concorda comigo nesse ponto, que são pontos que ela sabe que é inconcebível que a outra pessoa não vá concordar. Então, a partir disso daí, ele estava estabelecendo uma pista, um caminho em que as outras pessoas poderiam compreendê-lo. E isso facilitaria extremamente a forma como ele iria apresentar o Evangelho. O que ele faz? Ele leva as pessoas daquilo que era conhecido. O que era conhecido? E aqui há realmente um jogo de palavras. O que era conhecido era o Deus desconhecido, né? Naquele contexto ali, o conceito do Deus desconhecido, para ele já era conhecido. Para os gregos, para os filósofos, o Deus desconhecido, porque eles não compreendiam. Era uma divindade ali que, a par de todas as outras divindades, eles deixavam aquela ali como se fosse aquela que a atenderia de maneira contingente ante aquela outra quantidade de divindades que eles adoravam. Então Paulo deixa aquele conceito, que era um conceito de conhecimento geral, e a partir desse conceito ele leva para, aí sim, para o desconhecido. O que era o desconhecido ali para os gregos? Era o Deus verdadeiro. E aqui está um ponto interessante. O apóstolo Paulo ele sai da criação, porque a ideia de divindade, ela de maneira natural, ela é compreendida, ou pelo menos é instintiva no ser humano, que é aquela ideia aquela ideia de Calvino, que é o sensus divinitatis, ou seja, é o senso da divindade que todo ser humano tem. Isso é um ponto muito importante. Esse senso religioso, essa busca da transcendência, é algo que é inato em todas as pessoas. Então, naquele contexto ali, o apóstolo Paulo ele sai da criação,
e leva essas pessoas para a compreensão da redenção. Isso daqui é interessante. Paulo, embora tenha usado os termos da filosofia grega, ele foi entrelaçando com uma teologia, e nesse caso a teologia do Antigo Testamento. Ele foi fazendo um diálogo até conduzir essas pessoas à compreensão do Evangelho. Aqui ele utiliza um terreno comum com os descrentes para levá-los a compreender, aí sim, a revelação especial. E qual que é o resultado que nós temos ali quando Paulo faz isso? A Bíblia diz, no versículo 34 do capítulo 17, que muitos creram nas palavras de Paulo. Então, vale a pena essa recomendação da criação dos chamados pontos de contato. E a pergunta que fica é, mas quais são os pontos de contato que em conversas casuais nós podemos utilizar para conduzir as pessoas a um terreno comum, a uma intersecção no nosso diálogo, que seja comum àqueles que não acreditam no Evangelho? Então, eu quero trazer aqui alguns pontos de contato que o Alistair McGrath utiliza no livro dele e que eu acho interessante citarmos alguns. Óbvio, são muitos outros que podem surgir dependendo do diálogo. O que é importante é você ter isso em mente, ter essa metodologia em mente. O primeiro ponto de contato que nós podemos utilizar, que é de compreensão geral, por parte de todas as pessoas, crentes ou não, é uma sensação de desejo não satisfeito. Isso é uma premissa, é um ponto em comum a todas as pessoas. Todas as pessoas têm essa sensação de um desejo não satisfeito. Tendo sido criado por Deus, o homem, portanto, ele aspira naturalmente ao seu Criador. É aquilo que nós já falamos anteriormente sobre o senso divinitatis, né? A sua alma, a alma do ser humano anela por uma satisfação plena. Temos uma disposição interna, uma necessidade inata de nos relacionarmos com Deus. O transitório e o temporal não conseguem satisfazer essa sensação. Essa é a razão pela qual o ser humano busca propósito e sentido da sua existência. Se a vida tem propósito, qual seria ela? As Escrituras deixam transparecer que o sentido da vida não está em coisas passageiras e idealizadas pelo próprio homem. Aqui eu chamo a atenção para esse aspecto, que é essa sensação do ser humano, essa busca por sentido, essa busca por propósito. O ser humano, seja o contemporâneo, ou seja o de tempos passados, mas agora falando do ser humano contemporâneo, ele tem essa sensação de busca de sentido, essa busca de propósito. Eis o motivo pelo qual alguns buscam o sentido da vida, ou na família, no trabalho, na bebida, na droga. Por quê? Porque o ser humano quer encontrar um sentido da vida. Então, para toda pessoa com quem você conversa, e se falar dessa sensação de um desejo, essa busca de sentido, isso é um ponto de contato muito importante com as pessoas. C.S. Lewis ele explica muito bem o sentido da vida a partir da perspectiva bíblica. Ele afirma que a razão da nossa existência nesse planeta é estabelecer um relacionamento com a pessoa que nos colocou aqui. Enquanto esse relacionamento não for estabelecido, todas as nossas tentativas de conquistar a felicidade, nossa luta por reconhecimento, por dinheiro, pelo poder, pelo casamento perfeito ou pela amizade ideal, tudo que buscamos por toda a nossa vida jamais serão suficientes, nunca podendo satisfazer inteiramente o desejo, preencher o vazio, acalmar a ansiedade ou nos fazer felizes. E numa passagem muito bela do livro dele, na verdade foi um ensaio chamado Peso de Glória, que ele proferiu, inclusive, foi uma preleção ali na Universidade de Oxford. Ele fala sobre esse desejo inerente ao homem, cuja alma anela por algo superior e sublime. É um desejo que nenhuma felicidade natural pode satisfazer, segundo C.S. Lewis. Acompanhe aqui esse argumento primoroso, no sentido de que essa sensação de um desejo não satisfeito aponta para a existência de um Criador, de um Deus que pode atender essa necessidade. Ele diz: a fome física de um homem não prova que ele encontrará pão. Ele pode morrer de fome numa jangada em pleno Atlântico. Mas com certeza a fome de um homem prova que ele pertence a uma espécie que restaura o corpo por meio de comida e habitam no mundo onde existem substâncias comestíveis. Da mesma maneira, embora eu não creia
quem me dera, que meu anseio pelo paraíso prove que eu vá usufruir dele, penso ser um sinal bastante seguro de que existe algo parecido e de que alguns homens vão encontrá-lo. Um homem pode apaixonar-se por uma mulher sem conquistá-la, mas seria muito estranho se o fenômeno de ficar apaixonado ocorresse no mundo assexuado. C.S. Lewis, com toda a capacidade dele de redação, com beleza e um raciocínio cortante, ele mostra isso. Ele está mostrando aqui que o fato do ser humano ter fome, essa fome física e essa sede, apontam que deve existir pão, comida para saciar essa fome, e deve existir água para saciar essa sede. Algo muito natural. O mesmo acontece em relação ao ser humano. Essa fome espiritual e essa sede espiritual que estão impregnados no homem, indica que existe algo ou alguém que é capaz de atender essa necessidade interna, atender essa sensação de um desejo que não é plenamente satisfeito em condições naturais. Isso significa que o ser humano somente compreende a razão do seu viver quando se volta para o seu Criador, quando compreende o seu propósito, glorificar a Deus e ser amado por Ele, quando nós vamos ver lá em João 3,16. Naturalmente, todos possuem esse senso de propósito. Afinal, nós lemos lá as palavras do salmista quando ele diz: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A pessoa não precisa ser crente para suspirar, mas o ser humano, ele anela, né? Ele anseia por esse Deus. Salmo 42, versículo 1. Um segundo ponto de contato também, que é uma plataforma que interliga o pensamento do crente com o descrente, é a própria racionalidade humana. O ser humano é um ser racional. É um ser que tem capacidade de raciocínio, uma capacidade de intelecção, uma capacidade de comunicação. Além disso, tem a sua sensibilidade de beleza, tem todo um aspecto que o distingue completamente dos outros seres. Parece também haver algo no mundo que permite responder às indagações do ser humano. Mas de onde vem essa nossa racionalidade? De onde nós tiramos essa capacidade analítica, racional, de compreender, de criar, de inventar coisas? Será que essa capacidade racional ela é fruto de uma consciência evolutiva da matéria, de processos aleatórios? Aliás, a matéria pode pensar? Ou seja, a própria ideia de racionalidade, essa capacidade intelectiva que o ser humano demonstra, é uma evidência, né, que o ser humano ele é resultado de uma criação de um ser perfeito, um ser racional, que cria o homem à sua imagem e semelhança. A inteligência e a capacidade de raciocínio do ser humano o distingue ou nos distingue de qualquer ser vivente, e apontam para a necessária diferença que existe entre o corpo e a mente. Enquanto o materialismo afirma que a única coisa existente é a matéria, a perspectiva teísta afiança que, além do corpo, o ser humano contém também um componente não físico chamado alma, espírito. O Alistair McGrath ele destaca que o mesmo Deus que criou o mundo também criou a mente humana, estabelecendo assim uma analogia de origem divina e uma congruência entre essas duas criações dele e a própria natureza divina. Então, essa racionalidade humana é um ponto de contato. Quando nós conversamos com uma pessoa que é descrente, que é antiteísta, nós podemos utilizar isso para: olha, você já percebeu como o ser humano é um ser racional, inteligente? Você próprio é um ser muito inteligente? Como nós poderíamos chegar à conclusão da existência dessa racionalidade simplesmente por processos aleatórios e burocráticos? Simplesmente por processos aleatórios e casuísticos. Nós não podemos chegar a essa conclusão. Aliás, isso seria uma grande incoerência, porque o acaso ele não traz sentido. E se o acaso não traz sentido, a própria vida do ser humano não faz sentido algum. E não faz sentido algum buscar sentido na existência e nem não faz sentido buscar respostas para a existência ou não de divindades. Há um livro muito interessante que foi escrito pelo professor Jonatas Machado,
que é um livro que se aplica à a esfera jurídica, que é um livro chamado Estado Constitucional e Neutralidade Religiosa, entre o teísmo e o neoateísmo. E nesse livro, o professor Jonatas Machado, embora seja um livro jurídico, ele vai demonstrar que é impossível, é incapaz nós estabelecermos uma vida em sociedade utilizando um ponto de partida eminentemente naturalista, evolucionista e que joga todas as coisas ao acaso, porque o acaso não pode dar ordem, o acaso não pode dar sentido, o acaso não estabelece critérios de verdade, muito menos de padrões de ética. Somente a partir da compreensão de uma criação, de um criador que estabelece o homem, um ser racional, não somente racional, mas também um ser moral, que ele tem capacidade de decidir, mas ele deve decidir a partir de critérios de verdade, de critérios de bom e justo que foram estabelecidos pelo próprio Deus. Então ele vai destacar que a racionalidade humana, ela é fruto de um ser que criou o ser humano, e isso também vai direcionar a forma como nós vivemos em sociedade. Um terceiro ponto de contato que pode ser utilizado com descrentes é a chamada angústia existencial e alienação. Tem muito a ver com o que nós já falamos anteriormente sobre o desejo não satisfeito. Mas aqui o que nós podemos acrescentar? Todo ser humano é cercado por uma angústia existencial, é o angst a que os filósofos se referem. O temor que sentimos em nos perder na vastidão do mundo impessoal e de sermos reduzidos à insignificância cósmica, um sentido de ausência de significado, de que a vida é totalmente fútil, o desespero diante das coisas que nos ameaçam reduzir a nada. Então, em outras palavras, o ser humano ele não se conforma naturalmente de ser simplesmente um acidente cósmico. Um acidente cósmico que não tem sentido, não tem propósito. Essa angústia existencial que torna a vida algo fútil, sem sentido, algo que não tem valor algum, é algo que não é aceitável para o ser humano. E o ser humano não quer viver como um ser alienado. Obviamente que não. Nesse aspecto, em um livro chamado O Triângulo do Reino, o autor J.P. Moreland, ele chama isso do eu vazio. Esse eu vazio, segundo ele, está tão difundido na cultura atual que às vezes chega a ser tratado como uma praga cultural. Ele cita o psicólogo Philip Cushing. O eu vazio está repleto de bens de consumo, calorias, experiências, políticos, parceiros românticos e terapeutas empáticos. Então, nesse mundo contemporâneo, é um ponto de contato muito importante utilizarmos diante de um ambiente cultural que se apregou a inexistência de um sentido, mas ao mesmo tempo que é um mundo que apregou a inexistência do sentido, o homem está nessa busca frenética por algo que dê uma razão para ele existir. O homem ele precisa compreender esse drama da existência, do seu valor, das suas características, dos seus atributos. O ser humano ele anseia por isso. Enquanto ele não encontra o sentido desse drama, ele vive nessa angústia existencial. Então, o ser humano atual ele padece ainda mais desse ambiente. E é um ponto de contato para nós canalizarmos, para defendermos a veracidade do cristianismo, que apresenta a resposta para essa angústia. O Alistair McGrath ele afirma que esse sentimento de vazio e falta de segurança existencial deve ser usado pelo apologista como estímulo poderoso para que se busque algum tipo de fundamento que dê segurança espiritual à vida humana, uma âncora da alma. Olha que coisa interessante, né? Então não é somente argumento racional aqui. Nós estamos destacando que nesse ambiente de pós-modernidade, que exige uma apologética diferenciada, nós não estamos tratando simplesmente com argumentos com evidências, mas algo que diz respeito à internalidade, à subjetividade do indivíduo, que ele próprio pode perceber e que o cristianismo responde. Portanto, é um ponto de contato poderoso. Então é isso, gente. Esses são alguns aspectos dos pontos de contato e também algumas recomendações acerca da apologética no diálogo. Nós vamos ficando por aqui e nos vemos na próxima aula. Até lá!